Eu sou a professora de Física Beth Carvalho. Esse é o meu sinal. Juntamente com a Fabiana, estarei com vocês estudando um pouquinho nessa hora. O nosso assunto é circuitos elétricos. Na aula de hoje, iremos conhecer os principais elementos constituintes de um circuito elétrico simples. Iremos também compreender a existência de uma DDP, diferença de potencial, ou voltagem ou tensão elétrica. Iremos ainda compreender que a corrente em um circuito pode se modificar mudando-se a DDP da fonte ou os dispositivos elétricos. Vamos lá? Bem, circuito elétrico. Circuito elétrico é basicamente um caminho fechado de materiais condutores e alguns elementos. Um deles é o fio condutor, que tem que estar presente em qualquer circuito elétrico. Temos ainda os geradores elétricos ou fontes geradoras de energia, que podem ser pilhas, baterias, pode ser a tomada da rede elétrica de distribuição que chega até as nossas casas. Temos também a chave interruptora, que vai ligar ou desligar todo o circuito ou parte dele. Temos ainda os receptores elétricos, que são equipamentos que convertem a energia elétrica em um outro tipo de energia, como, por exemplo, uma furadeira, que vai converter energia elétrica em energia cinética, em energia de movimento. Temos também equipamentos que podem converter, como televisor, a energia elétrica em energia luminosa e em energia sonora. Podemos ter ainda os resistores. Resistores são um tipo específico de receptores elétricos. Os resistores são equipamentos que vão transformar integralmente a energia elétrica em energia térmica. Nos resistores, a função daquele equipamento é o aquecimento. Então, nós temos como exemplos o chuveiro elétrico, temos a chapinha, temos a misteira, temos o ebulidor. Nos outros equipamentos, nos outros resistores, também vai haver o aquecimento. Porém, o aquecimento, na grande maioria das vezes, vai ser perda de energia, vai ser energia dissipada. Bem, na hora de desenhar um circuito elétrico, nós não vamos utilizar desenhos de todos esses elementos. Então, nós vamos utilizar representações gráficas que nós vamos aprender. No circuito, o gerador ou a fonte geradora de energia é representada por dois segmentos de reta de tamanhos diferentes. O segmento maior vai representar o polo positivo daquela fonte. O menor segmento representa o polo negativo. Uma das formas de se representar a chave interruptora também é com um pequeno segmento. E aí nós podemos representar a chave interruptora aberta, onde tem uma interrupção no circuito, o circuito está desligado ou parte do circuito está desligado. E temos a representação da chave interruptora fechada. Com o circuito fechado ou com parte do circuito fechado, é possível que uma corrente elétrica percorra aquele circuito. Temos ainda a representação gráfica de um receptor qualquer e temos a representação gráfica de um resistor. Agora, concluído, um circuitinho elétrico simples, representado graficamente. É um circuito aberto, temos um gerador, um receptor e uma chave interruptora aberta. Fechando essa chave, nós vamos observar uma corrente elétrica percorrendo por esse circuito. Esta corrente representada é uma corrente convencional. Como eu sei? Ela está saindo do polo positivo,
que é o segmento maior do gerador, e entrando no polo negativo, que é o segmento menor do gerador. Para que exista corrente elétrica, vimos que é preciso que haja um campo elétrico naquele condutor. Esse campo elétrico é gerado quando ligamos as extremidades do condutor, por exemplo, aos polos de uma bateria. Isto é, quando impomos uma diferença de potencial entre os terminais do condutor. Então, lá na bateria, nós temos um polo com um potencial elétrico positivo, um outro polo com um potencial elétrico negativo. E aí ocorre a diferença de potencial entre aqueles polos, entre aqueles dois pontos, que é o que chamamos de DDP. Tensão, voltagem e diferença de potencial são termos utilizados para designar a energia por unidade de carga elétrica que pode ser fornecida por uma fonte. Terceiro ano, lembre-se, quando eu falo em tensão, em voltagem ou em DDP, diferença de potencial, eu estou falando na mesma grandeza física, são sinônimos. A unidade de medida de potencial no Sistema Internacional de Unidades é o volt, simbolizado pela letra V. Então, a unidade de diferença de potencial, de tensão elétrica ou de voltagem elétrica também é o volt. Lembra, volt, ele representa o nome de um cientista. Então, quando falamos em unidade com o nome do cientista, nós vamos escrever com letra minúscula, mas a simbologia é com letra maiúscula. Tensão, voltagem ou DDP. Para determinarmos a DDP ou a diferença de potencial entre dois pontos A e B, nós vamos utilizar a razão entre o trabalho realizado para levar a carga do ponto A até o ponto B e a intensidade daquela carga elétrica. Então, a tensão entre A e B é o trabalho sobre a carga. Temos, então, que a unidade da DDP significa que, para se deslocar uma carga de 1 coulomb de um ponto A até outro ponto B, as forças do campo elétrico realizam um trabalho de 1 joule sobre cada coulomb de carga. Então, 1 volt significa 1 joule por coulomb. Nós podemos fazer uma associação de geradores. Como no exemplo, nós temos algumas pilhas associadas. A primeira associação representada é a associação de geradores em série. Na associação em série, liga-se o polo negativo de uma pilha ao polo positivo da outra pilha. Qual é a função desta associação? Nesse caso, por exemplo, se eu quero uma tensão de saída entre os pontos A e B ou uma diferença de potencial entre os pontos A e B de 4,5 volts, eu posso ligar 3 pilhas de 1,5 volt cada associadas em série. Então, a tensão de saída vai ser a soma das tensões em cada uma das fontes geradoras. Se associarmos os geradores em paralelo, isto é, polo positivo de uma fonte com polo positivo da outra, polo negativo de uma fonte com polo negativo da outra, a tensão de saída entre os pontos A e B vai ser a mesma tensão de cada uma das fontes que foram associadas. Bem, e como esse circuito funciona? Como esses receptores vão funcionar? É muito importante conhecermos os efeitos da corrente elétrica. Quando uma corrente elétrica percorre um circuito, percorre um fio condutor,
vai produzir vários efeitos diferentes. E é a partir desses efeitos que os receptores, que os equipamentos elétricos, que os equipamentos eletrônicos vão funcionar. Primeiro efeito, efeito térmico ou efeito Joule. Um fio condutor percorrido por corrente elétrica sempre vai estar sujeito ao efeito Joule. Como ele ocorre? Os sucessivos choques entre os elétrons livres no interior dos fios condutores vão fazer com que a energia cinética se transforme em energia térmica. A energia cinética, então, vai se transformar em calor. Isso significa que todo fio condutor, todo equipamento elétrico percorrido por uma corrente elétrica, ele vai se aquecer, uns mais, outros menos. Vimos que lá nos resistores, justamente o que a gente precisa é esse efeito térmico, é esse efeito Joule. Porém, nos outros equipamentos, esse efeito Joule vai ser energia dissipada. Lá no seu computador, a corrente elétrica ela vai ser tal que vai provocar um efeito Joule que é necessário um ventiladorzinho, é necessário um cooler para ajudar a dissipação dessa energia. Um outro exemplo desse efeito Joule, para vocês terem uma ideia, uma lâmpada incandescente com um filamento de tungstênio, esse filamento ele pode chegar a atingir uma temperatura de 2.500 graus Celsius. Então, é muito aquecimento. Um outro efeito da corrente elétrica é o chamado efeito luminoso. Em determinadas situações bem específicas, gases rarefeitos, quando são percorridos por corrente elétrica, convertem a energia elétrica diretamente em energia luminosa. Então, essa corrente elétrica percorrendo esse gás vai produzir luz. Isso vai ocorrer, por exemplo, nas lâmpadas fluorescentes, nos letreiros luminosos. Então, outro efeito da corrente elétrica. Um efeito importantíssimo é o chamado efeito magnético. O efeito magnético, ele é um dos principais efeitos, dos mais importantes do eletromagnetismo. Só a partir do conhecimento desse efeito magnético é que a gente conseguiu, que a humanidade conseguiu gerar energia elétrica e trazer para as nossas casas. Então, o que seria esse efeito magnético? Uma corrente elétrica percorrendo um fio condutor vai gerar na região em torno de si um campo magnético. E esse campo magnético, ele pode interagir com outra corrente elétrica, como nós vamos ver posteriormente em uma outra aula. Esse é o princípio de funcionamento dos motores, dos transformadores. Olha aí o eletromagnetismo, olha aí a distribuição de energia chegando nas nossas casas. Então, um efeito extremamente importante. Um outro efeito da corrente elétrica é o efeito químico. Quando uma corrente elétrica atravessa uma solução eletrolítica, vai ocorrer uma decomposição. Esse efeito é utilizado, por exemplo, no revestimento de metais, como na cromagem, na niquelação. Então, é um efeito também bastante utilizado. Um outro efeito da corrente elétrica é o efeito fisiológico. O corpo dos animais, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, ele pode sofrer formigamento, contrações musculares, dor, tudo isso proporcional à intensidade da corrente elétrica. Pode provocar ainda queimaduras, perda de consciência e parada cardíaca, podendo até ser fatal, podendo causar a morte. É o que nós conhecemos como choque elétrico.
Vamos fazer um exemplo. Um professor pediu a seus alunos que ligassem uma lâmpada a uma pilha com um pedaço de fio de cobre. Nas figuras a seguir, estão representadas as montagens feitas por 4 estudantes. Considerando-se essas 4 ligações, é correto afirmar que a lâmpada vai acender apenas na montagem de Mateus, Pedro, João e Pedro, João, Carlos e Pedro. Vamos ver. Bem, nós vimos que para ter uma corrente elétrica em um circuito simples, nós precisamos colocar na extremidade de um receptor uma diferença de potencial. Então, cada uma das extremidades tem que estar ligada a um potencial diferente. No caso de uma pequena lâmpada deste modelo, as extremidades elas serão representadas pela lateral da lâmpada, esta é uma extremidade, e a outra extremidade vai ser representada pela partezinha inferior da lâmpada. Então, cada polo tem que estar ligado a uma dessas extremidades. Vamos analisar cada uma. Na montagem de Carlos, ele pegou a extremidade lateral e ligou ao polo positivo. Pegou um fio condutor saindo do polo negativo e levou até a mesma extremidade. Então, nós temos uma extremidade com os 2 potenciais e a outra extremidade livre. Não tem corrente elétrica. Na montagem de João, a extremidade lateral foi ligada ao polo positivo e a extremidade inferior foi ligada ao polo negativo, ocorrendo assim uma diferença de potencial entre as 2 extremidades. Nesse caso, vai surgir uma corrente elétrica e essa lâmpada poderá se acender. Na montagem de Mateus, ele pegou a extremidade inferior, ligou a um fio condutor ao polo positivo. A outra extremidade não tem ligação nenhuma, então não tem corrente elétrica. Na ligação de Pedro, a extremidade inferior está ligada ao polo positivo e a extremidade lateral ligada ao polo negativo. Surge então uma corrente elétrica e essa lâmpada vai poder funcionar. Então, vamos apagar aqui. Então, a alternativa certa é a alternativa C. As montagens de João e Pedro vão poder funcionar normalmente. Na aula de hoje, aprendemos elementos do circuito, de um circuito elétrico simples, a representação deste circuito e os seus símbolos, a diferença de potencial, voltagem ou tensão elétrica e os efeitos causados pela corrente elétrica. Bem, peguem o seu PET, releiam, tirem as dúvidas com seus professores, façam os exercícios e bons estudos. Até a próxima aula!